bom dia a todo mundo que está aqui, né, nesse horário, compartilhando e dividindo esse momento, né, que a gente pode compartilhar um pouco de experiências, insights. Obrigada mais uma vez, o time da Live University, pela oportunidade de estar aqui, compartilhar e aprender muito também com esses temas super ricos que estão aqui hoje. Aquela checada básica de quem está trabalhando a home office há bastante tempo, né? Como todos nós, como a maioria de nós. Tá todo mundo vendo minha tela? Márcio, me ouvindo bem? Sim, Natália. Não consigo pra gente ver. Me ouvindo bem? Tá aparecendo. Sim. Legal. Tá ótimo. Muito bem. E aí, pessoal, como o Márcio, né, começou a introduzir, e enquanto eu separava aqui alguns insights para compartilhar hoje com vocês, me lembrei de alguns momentos desses últimos 15 anos de jornada e trajetória na área de recursos humanos. E eu pensei assim, poxa, a gente é um pouco de tudo que a gente pôde vivenciar, né, ao longo de toda a nossa vida. Então, pensei em trazer aqui para vocês um pouco dos insights que eu coletei ao longo desses últimos anos de experiência na área de recursos humanos, dos estudos que tenho feito e que temos feito na Bayer, nessa jornada de transformação que a gente tem vivido, e também aterrissando lá para o final do nosso papo, na prática, né, que todas essas reflexões têm significado para a gente, enquanto a gente repensa o nosso modelo operacional de recursos humanos na Bayer no mundo, né? Então, vou passar um pouco por essa jornada aí ao longo do nosso papo aqui hoje. E eu pensei assim, puxa, vou começar por aqui, né? Afinal de contas, estamos falando aí de um cenário de impactos que a gente está vivendo a partir de mudanças exponenciais em tecnologia, né? E como o Márcio bem mencionou, a gente não está falando, isso não é nada recente. O que a gente está observando e sentindo na pele, e aí eu falo um pouco da experiência que eu tenho vivido na Bayer, é algo muito potencializado por isso tudo que a gente está vivendo, né? Então, essa transformação digital que a gente está passando, eu falei assim, puxa, essa imagem, para mim, expressa bem tudo isso. Mas aí eu mudei de ideia e resolvi começar por aqui. Quando a gente fala dos impactos, né, digital, as automações, a gente fala de inteligência artificial, do que a gente está falando? O que isso tudo significa para a gente, né? E essa imagem é uma imagem que eu particularmente gosto muito. Não sei aqui quem de vocês já teve a oportunidade de ver uma cena como essa pessoalmente, né? Esse volume massivo de pássaros voando no céu é algo realmente impressionante. E como de um segundo para o outro, esses pássaros mudam de direção. Enquanto em um momento a gente vê uma liderança puxando, né, esse grupo todo para um lado, e no segundo seguinte a gente vê essa liderança tomando um outro rumo e um outro líder, entre aspas, aparece no meio desse volume massivo de pássaros, dessa constelação, e puxa o grupo para um outro lado. Então a gente vê esse target, esse alvo que muda constantemente, né? Para mim, e assim, muito da reflexão que a gente vem fazendo na empresa, né? O que significa para a gente essa mudança exponencial de cenário, de tecnologia que a gente está vivendo, né? Se não uma mudança de alvo constante e cada vez mais constante e cada vez mais rápida, lideranças colaborativas, né? Skills e muito mais por skill, seleções por skill, por projeto, por temas, do que caixas, né, estabelecidas. Então, resolvi começar por aqui essa reflexão que tem sido bastante expressiva para a gente, para ilustrar o quanto muito do que a gente está se propondo a fazer de transformação, o quanto se a gente olhar para a natureza e para o mundo que tá à nossa volta, o quanto a gente pode tomar alguns insights a partir do que a gente tem presente na nossa vida, né? E que aí vem uma reflexão que é muito importante, aí caminhando naquela jornada de compartilhar um pouco de insights, né, conceituais, reflexivos e pesquisas, de que ser digital é muito mais do que tecnologia, né? Do que a gente está falando, no final das contas? A gente está falando de mudanças de paradigma muito expressivos que a gente tem vivido, né?
de um mindset que, ao longo da nossa história, né, que funcionou muito em links, em pontes, em correntes, né, em elos. Cada elo, um separado do outro, porém conectados, para uma mudança de paradigma para redes. Rede, né? A gente está falando muito disso. Né? E aí, aprofundando um pouco mais, né, e diante de todas as pesquisas que a gente tem utilizado como bases de insight, né, para promover a mudança, a transformação que a gente vem trabalhando intensamente, um dos artigos, que é um artigo da Deloitte, que ao meu ver é muito interessante, reuniu 3 fatores que aparecem em comum em muitas das pesquisas, né? Quando a gente fala de McKinsey Global Institute, Singularity University, eu vi aqui nesse frame da Deloitte um resumo muito interessante de 3 grandes dimensões que estão mudando o futuro do trabalho. Então, quando a gente olha para contexto, a gente olha para mundo, a gente olha para mudanças exponenciais de tecnologia, como que isso se traduz na nossa realidade? Né? Como que a gente, como na Bayer, como empresa, tem tomado esse contexto para traduzir o que isso significa e como isso impacta o nosso rumo como organização, como pessoas, como profissionais, ambiente de trabalho e tudo. Então, são 3 dimensões centrais. Uma delas é o trabalho, é o quê? Né? Quando a gente olha ali para o primeiro, automation level. Então, como que esse mundo exponencial de tecnologia, essas mudanças fundamentais que estão acontecendo, estão impactando o que a gente faz? Quando a gente olha para perfis de profissionais, para as descrições que a gente tem das nossas funções clássicas lá, o que significa essa mudança exponencial de tecnologia? Como isso impacta nas nossas habilidades, nas nossas funções, no que a gente faz? Uma segunda dimensão está muito relacionada ao quem. Então, quem é essa nova, entre aspas, né, força de trabalho, né? Quem são esses talentos? Quem são esses profissionais que estão emergendo aí nesse novo contexto? Como vai funcionar? Né? Será que o modelo e as organizações, da forma como a gente tem vivenciado, continuam nos apoiando e favorecendo que a gente, como empresa, tenha sucesso no futuro? Modelos que funcionaram até hoje. Né? E essa é uma das questões importantes que a gente tem se feito, né, internamente na empresa, essa. Qual o modelo que vai nos apoiar para continuar tendo sucesso para o futuro, dado esse contexto? E um terceiro é o workplace, que é a discussão que está em voga aí em todas as empresas, né, colegas, e são muitas discussões em torno de que o workplace é esse, né, mudanças expressivas a gente já vem vendo acontecer, né, a gente já tem visto acontecer em políticas, em benefícios, em aonde o trabalho pode ser realizado, né, que é muito da ideia do work from anywhere, né, trabalho de qualquer lugar. O que a gente está olhando é para o trabalho, é para o resultado, não para o local. Obviamente, são várias implicações que estão, né, legais e tudo discutidas nesse cenário, mas essas são as 3 dimensões fundamentais que têm nos norteado a pensar na nossa transformação dentro da Bayer e que tem guiado muito das nossas reflexões. E aí, olhando para isso, né, e mais um tanto aí de investigações com líderes de negócios e pesquisas, tem uma pesquisa muito interessante da Gartner, e aí um compilado de algumas outras pesquisas aqui, que trazem essa perspectiva aqui para a gente, né? O mundo está mudando, o mundo dos negócios está mudando, as organizações estão mudando, né? Como que a gente se transforma olhando para o futuro? E aí esse primeiro aqui, vocês estão vendo que é uma fala que se a minha companhia não se tornar significantemente digital em 2020, não será mais competitiva. Então, uma visão de líderes de negócio. E numa segunda perspectiva, uma perspectiva de recursos humanos, né? A sua organização está caminhando numa transformação mais expressiva e para se tornar mais ágil,
né? E aí uma perspectiva de líderes de recursos humanos dizendo que sim, né? E como a gente olha para isso, né? E aí, encarando tudo isso, todo esse contexto, para nós, e aí é uma reflexão que eu começo a trazer, o movimento, né, na prática, que a Bayer tem traçado, que é assim, a gente precisa de uma pausa e um repensar do como a gente vai operar daqui para frente. E muito, né, fazendo a ponte com o começo aqui do papo, né, o que é ser digital, o que é digital, atuar nesse contexto que a gente tá hoje, né? O que isso significa? A gente está falando de algo que vai muito além de tecnologia, mas o que é isso? Né? Para nós se traduz muito, a gente está falando em mindset, em mudanças expressivas de mindset, de cultura, de skills, né? De habilidades que nós, enquanto profissionais, é importante que a gente tome atenção a partir de agora e que, se não estão desenvolvidas, que a gente possa olhar com bastante atenção para o desenvolvimento dessas habilidades, para que a gente possa navegar e impulsionar e continuar impulsionando os nossos negócios para o futuro, né? E aí, algumas das habilidades, né? A gente está falando de habilidades analíticas, né? Agile, quando a gente fala muito, né? Aquela metáfora lá do começo da conversa, né? Dos pássaros, quando a gente tem o moving target, esse alvo que se move, que se locomove de um segundo para o outro, né? E como que a gente, e é parte das nossas reflexões, né? Como função de recursos humanos, está ao lado do negócio, mirando e olhando para esse mesmo alvo que se muda, né? E o agile e a rápida adaptação e a flexibilidade para que a gente se desenvolva rapidamente como uma das habilidades, né? Habilidade colaborativa, data-driven, né? Acho que discussões em torno de analytics cada vez mais fundamentais em apoiar os nossos negócios para traçar os rumos de planejamento estratégico, tomadas de decisão de pessoas, né? Tomadas de decisão de negócios baseada em pessoas com base em analytics. Então, aqui alguns dos exemplos, né, do que tem ficado fortemente na nossa agenda quando a gente fala dessa transformação toda, né? E aí, concretizando, né, a gente sai de um parâmetro reflexivo, conceitual, e começa a olhar para aí, ok, entendemos, né, estamos com um cenário claro, com perspectivas claras e com uma visão para onde a gente está olhando, onde a gente gostaria de chegar. Como isso começa a se traduzir nas nossas organizações, né, quando a gente fala de estruturas organizacionais, de fato, né, um movimento que a gente tem traçado bastante dessa reflexão aqui, né, de mover de estruturas que funcionam da forma como a gente vê hoje, né, liderança numa primeira linha de reportes e times, para algo mais conectado, mais em rede e mais em network, que também foi uma das pontes lá do início, né? E isso, inclusive, tem um artigo bastante interessante na Harvard Business Review que explora isso, rumos de organizações de carreiras nesse cenário, né? Cenários mais conectados, mais em rede. E aí, como que a gente começou a traduzir isso para um modelo operacional na Bayer, né? Então, aqui estou compartilhando com vocês o que a construção que a gente fez enquanto função de recursos humanos globalmente, né, para aí começar a aterrissar. A gente sai de um modelo que é um modelo que a gente entende que foi um modelo que fortemente que apoiou até hoje as organizações nos seus movimentos estratégicos em parcerias, que é um modelo que contempla os papéis de business partner, os experts e áreas de operação, né? Basicamente, é um modelo que funcionava na Bayer. E a partir de agora, e mais especificamente, um projeto que foi iniciado no ano passado, nesse contexto de transformações, foi iniciado globalmente para revisão desse nosso modelo. E esse foi o resultado que a gente chegou após um trabalho que foi bastante interessante. Eu acho que isso é legal compartilhar também aqui com o grupo,
como prática e experiência que a gente tem vivenciado, foi um modelo que começou a ser discutido já no formato do que a gente viria a propor no futuro. Né? Então, grupos de trabalho foram formados com representantes de diversos países, representantes de times globais e representantes de diferentes funções dentro de recursos humanos, formando grupos de trabalho e discutindo o futuro da nossa organização, da organização de recursos humanos e como a gente se reformataria, se repensaria no contexto atual. E o resultado está aqui, né? Aparentemente, você fala, puxa, tá, mas quais são as mudanças fundamentais aqui? Né? A gente continua falando de um modelo operacional na Bayer no futuro, que a partir de hoje, né? Esse ano é um ano que, de acordo com as realidades de cada país, a gente vem implementando esse novo modelo. O Brasil está sendo implementado agora, né? Até o final do ano, a ideia é que a gente tenha esse modelo. Então, é um modelo que foi desenhado e que a gente vai começar a vivenciar, que mantém a essência estratégica no papel do business partner, aqui diretamente vinculado ao negócio, com uma mudança muito expressiva em uma questão de estratégia e operacional, né? Na Bayer, a gente tem uma visão de que ainda, de uma certa forma, havia um volume, há uma presença estratégica muito forte, mas tem uma parte do papel do business partner que ainda era ocupada com atividades que a gente claramente identifica de que, puxa, no papel do business partner, talvez não sejam essas as atividades e essas responsabilidades que agreguem mais valor. Então, vamos olhar para como isso vai funcionar no nosso modelo futuro. Então, é um grupo que tende a ficar cada vez mais e mais focado ao lado dos líderes de negócios. A área de HR Innovations, que a gente está chamando aqui, né? O que a gente tinha no passado como áreas de expertise. E aí eram áreas que, globalmente, a gente tinha os times de experts, né? Cada um na sua função. Times de experts de talent management, gestão de talentos, de aquisição, né, de recrutamento e seleção, de compensation and benefits. E aí a gente tinha lá os times separados por suas funções e times esses que se replicavam de experts nos países. Né? Então, times de gestão de talentos, times de talent acquisition, times de remuneração e benefícios. A ideia aqui desse papel de HR Innovations é que essas funções em separado que existiam tanto no nosso modelo globalmente quanto localmente passassem a ser e passaram a ser um grupo bastante reduzido. Basicamente, é um grupo global hoje em dia, que foi implementado no início desse ano também, bastante reduzido, enxuto, que basicamente, ao lado dos business partners, está junto com os principais líderes da Bayer e de cada um dos nossos negócios, né? O agronegócios, a farmacêutica e a consumo, pensando nas aspirações para recursos humanos, olhando para o futuro. Né? Então, um grupo bastante reduzido pensando em visão, em olhar de médio e longo prazo, em aspiração, em tendências, mas basicamente centrada na interface com os grandes líderes de cada um dos negócios, né? Os principais líderes de cada um dos negócios. Então, é um time que hoje, basicamente, globalmente existe, e a ideia é que não existam mais times da forma como funcionavam, separadamente, de experts em cada um dos países. Né? A ideia aqui é que seja centrada, de fato, no global. E aí vem até a pergunta, né? Mas tá, e a gente está falando de visões globais, né? Acho que empresas multinacionais, a gente encara bastante isso. Como que ficam as necessidades locais, né? E aí vem esse terceiro papel aqui, que está nomeado como HR Solutions, né? São as soluções de recursos humanos. Esse é um papel novo para a gente, né? E ele existe em duas esferas, né? Numa esfera global e numa esfera local, em alguns países, nos países de maior magnitude mesmo para a Bayer, como o Brasil, por exemplo. E é um time que basicamente é responsável por
trazer à vida todas as aspirações que esse time aqui de innovations e de business partners, junto com os negócios, traçaram para o futuro da organização nos tópicos de pessoas. Né? Então, esse time, basicamente, é um time que funciona por projeto, por tema, por momento e por desafio da organização. Então, eu tenho um determinado desafio e eu tenho aqui um grupo que é formado por um grupo de experts em diversas áreas, porém agora reunidos todos em uma única função, o que nos traz um ganho de agilidade, de flexibilidade, para de fato olhar para os desafios que a gente tem encarado, para os nossos desafios atuais e pensar, temos esses prioritários desafios aqui. Quais são os recursos, skills necessários para que a gente entregue alto valor para esses grandes desafios de negócio que a gente tem nos tópicos de pessoas? E é essa pergunta, basicamente, que essa área de HR Solutions vem a responder e a atuar, atuando por um modelo de projetos, por temas e por desafios. Tá? Esse modelo, ele existe, essa função, ela existe globalmente, porque aqui a gente está falando basicamente de setar os frames para a nossa organização em termos de visão, né? Para que a gente, como uma organização, independentemente do país, continue mirando e olhando para um target. E aí, em alguns países, obviamente, a gente tem são as necessidades e as realidades que a gente vive, que são diferentes, né, entre os países. Então, nos maiores países, os de maior magnitude, a gente tem essa estrutura também de solutions. Então, basicamente, aqui eu estou compartilhando com vocês o modelo que a gente vive numa esfera global. E quando a gente entra aqui no país, a gente tem esse modelo espelhado em magnitudes diferentes, né? Times também reduzidos e sem essa área de inovações. Então, basicamente, a gente está falando aqui modelo global e modelo local, contemplando business partners, solutions e áreas de operações, que também existem globalmente e localmente, e a área pela qual eu estou responsável hoje no Brasil, né? A área de operações de recursos humanos, que na Bayer atua em 2 passos. Né? É uma área assim que realmente tem sido driver da transformação quando a gente fala essencialmente tecnologia, mindset, sistemas, porque é uma área que contempla ao mesmo tempo a gente rodar os nossos principais processos de manutenção de business, mesmo de recursos humanos. Então, quando a gente fala de sistemas, estruturas organizacionais, folha de pagamento, benefícios e daí por diante, né? Treinamentos e tal. E uma parte que essencialmente cuida da transformação digital. Então, buscar novas tecnologias para analytics, tecnologias para inteligência artificial, tecnologias para automações, que viabilizem que a gente possa continuar se transformando para o futuro. Então, é uma área de operações que hoje contempla, né, ora a gente dá um passo na manutenção do negócio, ora na transformação, e que as duas coisas se conversam, porque a manutenção dos nossos processos tem sido profundamente transformada também pelas automações e essas mudanças todas que a gente vem promovendo, e que opera dessa forma hoje, tá? Esse é o nosso modelo, tá? Essencialmente, uma mudança na forma de trabalhar, no mindset, de funcionar. Então, é uma área de recursos humanos que hoje tem sido redistribuída em magnitudes expressivas para operar dessa forma e para, de fato, ter um foco claro no futuro. E aí, aqui, as principais mudanças, né? Os níveis de mudança que a gente está falando. Foco essencial em atividades e entregas e conquistas de alto impacto. Transformação digital. Práticas de trabalho ágil. Então, quando a gente olha aqui para solutions, essa é uma expressão clara e direta para a gente dessa experimentação e dessa mudança de modelo para trabalhar por temas, por projetos, por desafios e menos por área. Né? É uma discussão, acho que vida real, né? Como que a gente trabalha essa quebra,
de funções, né, funções separadas, e muitas vezes do que a gente chama, assim, ainda de silos, para um trabalho cada vez mais ágil nesse sentido, né? Um grupo reunido, olhando para um foco. E uma mudança de economia, de fato, de trabalho para escopo e escala, né? Escopo, quando a gente fala aqui numa área de inovações e de solutions, e escala para operations, para as áreas de operações de recursos humanos globalmente e localmente, que estão absorvendo atividades aqui que vêm de business partners, que vêm de outras áreas, transformando essas atividades em atividades mais inteligentes, mais lean, mais simplificadas e mais automatizadas, para permitir que cada um dos papéis tenha um foco central no seu maior potencial de agregar valor, de fato, para a nossa organização. Esse é o nosso modelo, e o que suporta isso aí? Acho que é um segundo e último passo de informações que eu gostaria de compartilhar. O que tem apoiado a gente a fazer essa transformação que a gente vem vivendo na Bayer, né? Então, a gente está encarando nossas questões culturais e de change de uma forma, assim, central, né? Então, tem sido transversal nesse processo de mudança todo, né? E basicamente a gente está olhando para 3 pilares fundamentais, né? Um deles é desenvolvimento de habilidades, de novas habilidades. Então foi um trabalho bem extensivo também, entre interfaces globais, colaboração e co-construção global e local, para a gente ter a clareza, levantar, mapear e focar nas principais habilidades que a gente, enquanto empresa, entende que serão as habilidades que vão fazer grande diferença, que vão agregar valor para nós, enquanto profissionais de recursos humanos, aí aqui focando dentro da nossa área mesmo, de recursos humanos, habilidades que farão diferença para nós, enquanto função, para agregar o valor que a gente espera agregar cada vez mais para o nosso negócio, né? Basicamente, base, vínculo de confiança e colaboração, habilidades de analytics, né? Então, desde como áreas que vão trabalhar desenvolvendo analytics e áreas como business partners que devem se desenvolver profundamente em analisar analytics e levar isso para as mesas de discussões junto aos negócios para tomada de decisão. Agilidade organizacional. Então, todas as metodologias que a gente tem a nosso favor e formas de trabalho que a gente pode usar a nosso favor para ganhar essa agilidade organizacional. Contexto digital, e essencialmente a gente tem um shift aqui de como a gente olha para o nosso cliente, né? Olhando para o cliente final lá na ponta e para os nossos parceiros internos. Então, pilar 1 de desenvolvimento de habilidades. Um pilar 2, central também, revisão de processos. Então, aqui são novas formas de trabalho que a gente está experimentando, né? Em trabalhar por squad, por projetos, e aí a gente tem os nossos Scrum Masters por temas também, para que a gente possa fazer de ponta a ponta uma revisão de todos os tópicos de recursos humanos e todos os processos. E aí uma transformação também de ponta a ponta, com um olhar de simplificação, de redução, de eliminação, em muitos casos, né, de processos existentes, para que a gente chegue naquilo que é core. Né? Então, muito daquilo que a gente faz isso há 5 anos, há 10 anos, um questionamento fundamental que a gente tem feito em cada um dos temas isso ainda é necessário? Para que isso serve? Por que a gente está fazendo isso que a gente está fazendo? Então, esses são os nossos questionamentos centrais aqui no pilar 2. E no pilar 3, muita experimentação. Então, acho que tem um trabalho aqui bem expressivo, que é de mudança de mindset e cultural da nossa própria liderança interna, né, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais em permitir, em facilitar e potencializar que os nossos times experimentem, né, que a gente tome cada vez mais afeição ao risco, né, ao risco calculado, mas que a gente abra cada vez mais espaço para experimentação. E aí que vieram os movimentos que a gente vem fazendo bastante, de aprendizagem colaborativa, de trabalhar por squads, etc., utilizando as metodologias ágeis que a gente tem estudado e trazido para dentro de casa, para experimentar novas formas de trabalho.
Então, experimentando, testando, percebendo o que funciona, o que não funciona para nós e aprimorando cada vez mais. Então, essas três são as três bases de mudança, de change management, de mudança cultural que a gente tem, que a gente está focando agora e tem se proposto experimentar. E que tem fundamentalmente nos apoiado aí no movimento que eu compartilhei no slide anterior com vocês, que é essa mudança que a gente tem vivido na nossa organização. E uma última coisa aqui para compartilhar com vocês, e aí eu já encerro também aqui a minha fala, uma observação, né? E aí tem esse livro, Reinventando Organizações, eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de ter contato com esse conteúdo, do Frederic Laloux. É um livro que, para mim, pessoalmente, tem servido de inspiração, de grandes insights para o momento que a gente tem movido na nossa organização, né, na nossa sociedade de transformação mesmo, né? E ele fala, o Frederic Laloux, ele fala muito sobre as mudanças históricas que a gente teve, né? Então, a gente, como humanidade, segundo o Frederic Laloux, nós, como humanidade, passamos por momentos de quebra fundamentais na nossa história, né? Então, quando a gente tinha lá, né, essencialmente a nossa base da agricultura, né, o que a gente chamava lá os homens das cavernas e tal, da agricultura, e aí a gente vem monarquia, e aí a gente tem a época da igreja, né, essencialmente era industrial, que foram movidas por quebras fundamentais na nossa história. E que, segundo o autor, o que a gente está vivendo agora, esse livro, gente, acho que é muito interessante, ele é de antes da pandemia, né? Que esse momento que a gente está vivendo agora, nesses anos da nossa história, está se mostrando ser, né? E eu acho que agora mais claro ainda, com isso tudo que a gente está vivendo, um outro momento de grande quebra na nossa história, né? E que os indícios do que está se mostrando, a gente não tem a clareza ainda do que será essa sociedade para onde a gente está caminhando, né? E aí, consequentemente, as organizações que a gente está construindo para sobreviverem, se adaptarem e terem sucesso nesse novo momento de mundo, de história da humanidade, de sociedade, não tão claras, mas que muitos dos elementos que o autor traz são aspectos desses que a gente vem, né, que eu troquei aqui um pouco com vocês, de capabilities, para onde a gente está olhando, dos movimentos orgânicos na nossa natureza, né, mudanças constantes, cada vez mais constantes de foco, né, e dos valores mesmo que nos movem enquanto humanidade, né? Então, esse livro eu queria deixar aqui com vocês como uma das inspirações que tem me movido e que tem movido a nossa organização também rumo a essa mudança. E uma frase final aqui, que ele fala que nós somos as pessoas que estamos esperando por, né? Que no final das contas estamos aqui, temos os recursos, né? Se a gente olhar para a natureza, e aquela metáfora lá do começo fala muito sobre isso, se a gente olhar para a natureza, porque a gente tem disponível, né, pelo que está aqui ao nosso redor, nós já somos as pessoas que estamos esperando por, né? O nosso desafio é como olhar para isso com profundidade e extrair daí o que de fato vai fazer diferença, vai adicionar valor nas nossas vidas profissionais, pessoais, daqui para frente. E, gente, muito obrigada. É isso. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pessoal da Live University, para a gente compartilhar aqui. Vou ficar super disponível. Aqui, esse é o meu contato, o contato do LinkedIn também está dessa forma. Fico à disposição para a gente continuar trocando, né? Acho que toda a troca tem sido muito rica, muito relevante. Para mim, de fato, é um processo de aprendizagem conjunto, né? A gente tem feito muito isso e para mim isso tem um valor imenso. Então, fico super disponível para a gente continuar trocando daqui para frente. E a gente tem uma salinha de perguntas e respostas agora, né, Márcia?